Pessoal, tudo bem? Aqui é o Thanatos falando. Estou trazendo esse vídeo aqui mostrando como eu passei a incursão de equipamentos 2, a fase 20. Aqui o buff da sala está desativado. O time que eu estou levando para essa fase está sendo esse daqui. Eu não estou levando o Ira como o Lorde da facção, né, para buffar o attack speed da Hatsuchi, tá? Porque eu estou precisando mais de devolução de moeda e de bonecos que tenham um custo mais barato, tá? Então eu estou levando essa mineradora aqui, a Narvi, né, que ela me devolve custo, a passiva dela. E a Lauriel que vai ultar todo mundo, vai regenerar fúria mais rápido para a galera próxima, né? Isso ela só vai entrar em um momento da partida inteira. E a Dolores, aqui no caso, ela tá entrando só para buffar a Hatsuchi, que por mais que a minha já esteja assim, mais ou menos quase full de habilidades, e com dano crítico e taxa crítica mais ou menos ok, tá faltando dano ainda, tá bom? Aqui eu vou começar a partida e eu vou explicando direitinho como é que faz. Essa primeira parte eu coloco o Olag e coloco a Hatsuchi, mas no lugar do Olag você pode colocar algum outro boneco guerreiro que tenha muito DPS e que mate esses bichos aqui rapidamente, mas a porrada desses bichos na fase 20 ela é muito grande, tá? Aqui eu ulto com a Hatsuchi, ela mata os dois, retiro o Olag, tá bom? E retiro ela. Pronto. É muito importante aqui nessa fase que você retire esses bonecos, porque realmente, se você não tirar na hora, se o boneco morrer, alguma coisa assim, vai faltar moeda lá na frente, tá? E aí o boss passa. Aqui essa parte vocês já sabem, coloco o décimos na hora que ele der as duas pancadas no chão e removo o décimos antes dele morrer. Coloco o Alag, ele tanca as duas bolas, tá? Prepara a galera na plataforma do meio. E do lado direito aqui do portal, eu não vou colocar ninguém nesse de imediato, tá certo? Por quê? Porque se eu colocar alguém agora, eu vou colocar Narvi, mas se eu colocar ela agora, nesse momento, essa bola aqui, esse primeiro mob, mata ela na primeira porrada que tem, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que aqueles dois últimos mobs lá em cima cheguem rápido, certo? Que ela só atrase eles um pouquinho. E aí o que é que vai acontecer? Olha, entrou na plataforma, coloco, ela empurra, vai morrer, obviamente. Ulto com a Hatsuchi, tiro todo mundo. Pronto. Tô com moeda legal, 92, 94. Vou desacelerar aqui o vídeo, mas aqui não tem problema. Essa parte aqui, você pode colocar o décimos de um lado, o barão de outro, eles estancam de boa essas duas bolas. Agora vocês só se liguem de remover o décimos, ó, vai vir o bicho rolando, pronto. Retira ele antes de morrer. O do outro lado aqui é porque o meu barão não estava bem, não tá com as habilidades full, nem tá despertado, nem nada, tá? Mas ele poderia tancar um pouquinho mais, tá? Aqui eu vou colocar o Regulus de um lado, Foca do outro e o Regulus tanca. Pronto, é porque se o meu barão tivesse um pouquinho mais upado, talvez ele aguentasse um pouco, alguns segundos a mais. E aí eu poderia remover ele e ter o custo antes que ele morresse. Ter um custo devolvido antes que ele morresse. Nesse caso, nesse momento aqui, como o meu Vortex não está bem upado, eu vou deixar ele se healando sozinho. Porque se eu colocar ele healando o, o Regulus, ele vai morrer, tá? Então eu vou deixar ele se auto-healando. Vou colocar o pessoal na plataforma, Dolores aqui na extremidade, Hatsushi do outro e a Lauriel nesse momento aqui. Retira a Lauriel, todo mundo vai estar vivo ainda, certo? Os bichos ali em cima já estão quase chegando e voltar. Pronto. Removo o Olag. Pronto, aqui deu certo. Remove todo mundo antes que morram. O boss vai dar o gritão dele. Décimos e Barão já estão vivos. E aqui eu reduzo a velocidade. Ó, o boss deu a primeira porrada, segunda porrada. Posso colocar o décimos.
Bora, meu filho. Pronto. Posso colocar aqui o décimos. Posso colocar o barão. Agora é importante que você tire pelo menos um. Pronto. A bola está girando aqui. A animação de uma. Cuidado nessa animação, porque ó, esse bicho que está andando ali, se ele bate no teu mob, no teu herói, enquanto ele não está girando, ele não morre, tá certo? Agora aqui é só esperar o décimos reviver, só para atrasar um pouquinho o boss. Eu deixo ele entrar um pouquinho mais, porque aí dá um tempinho pro resto da galera reviver, né? Pronto. Pisou, colocou, ele volta um pouquinho. Ele vai dar um tapa. Posso tirar. Pronto, 36, 37. Já dá para colocar aqui o Olag, o Vortex. Pronto. A Dolores já. E assim que o Olag pegar a passiva dele, pronto. Olag pegou a passiva, o Olag não morre mais. Aqui você vai ter custo, já vai ter as tuas moedas ok, você vai colocando todo mundo aos poucos, eu já vou acelerar aqui, não tem mais perigo do boss passar, porque o Olag vai tancar os escudos dele, tá certo? Já posso estar aqui com a Hatsuchi, posso ir colocando o resto da galera aqui, eu vou colocar a Volca aqui atrás do boss para dar debuff de vulnerabilidade, né? E se você tivesse mais algum DPS, algum guerreiro DPS, você colocava, tá bom? O problema dessa fase era só esse aqui. Eu não estava conseguindo passar por conta do custo das moedas. Mas por quê? Porque eu não estava me ligando, faltava moeda para colocar personagem, né? O personagem estava vivo, mas não tinha moeda para colocá-lo em campo, tá certo? Então, se você se ligar dessa questão de retirar o boneco antes que ele morra, faz totalmente diferença, porque vai fazer diferença nesse finalzinho aqui. Várias e várias vezes eu fiz essa tentativa e não dava certo. Não dava certo porque faltava moeda para colocar alguém em campo, tá bom? Então se liga nessa parte aí que eu acho que é a melhor dica para essa fase e para 21 também, tá certo? A 21 ela exige mais de dano, tá bom? Mas de resto é basicamente a mesma coisa. O DPS, se tu não tem Hatsuchi, tem gente que usa noturno, tem gente que dá para utilizar Cetran, dá para utilizar a Vierna é muito mais utilizada. Kamet também é muito utilizado nessa fase. E aqui, boss finalizado, tá? Basicamente é isso, nada difícil. Mas dá para fazer aqui com algumas tentativas, é só mesmo se ligar no timezinho de colocar os bonecos, tem que saber a hora de colocar e tem que saber a hora de tirar o boneco. Viu mais ou menos isso aqui poderia ser bônus de ataque, né? Como eu tô muito mal de equipamentos, eu vou guardar isso daqui ainda por enquanto, tá? Mas foca aí nas taxas críticas, dano crítico e tudo mais. Aqui eu vou só mostrar os status dos meus bonecos, como é que estão. Minha Hatsuchi, ela tá com PB ainda baixo, tá? Dá para melhorar. Esses são os equipamentos dela. Tá utilizando aqui taxa de ataque, ou taxa crítica, bônus de ataque e bônus de ataque, tá? O artefato que eu estou utilizando para Hatsuchi está sendo esse brasão do atirador de elite, tá bom? Eu achei melhor porque ele ajuda bastante o dano em área dela na ultimate. Tem esse artefato, mensageiro do submundo, mas eu não achei ele tão eficiente assim para mim nesse momento, tá? As habilidades da minha estão quase todas full, mas eu acho que vocês conseguem com o DPS de vocês. Aqui é a minha Volca mostrando ela, o
o artefato aqui foi bem diferente porque ela só entrou para segurar aquelas bolas e nada mais. Não coloca a Volca de início porque ela tem um custo muito alto, né? Então é um pouco sem noção fazer isso agora, desse momento. Uma coisa importante para a Volca que todo mundo deve saber se você está passando por essa fase 19, 20, ela já tem que estar despertada 1, tá bom? Que aí ela reduz, né, esse tempo de ressurreição dos nossos aliados em 25%, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais. Meu Regulus tá assim, ele tá full HP, tá bom? O artefato que eu estou utilizando é essa muralha do Alag, mas você pode utilizar outro artefato mais conveniente para o teu tanque, tá? Quem mais eu estou utilizando aqui? Meu Alag ele tá bem, na verdade ele tá full HP, tá com quase 80k aqui de vida, tá? As habilidades dele estão todas no máximo, despertar dele tá 2, e o artefato que eu estou utilizando é essa redução de dano, tá? Eu acho que isso aqui ajuda um pouquinho, mas você também pode fazer o esquema de levar a Isolde como líder de facção, né? Isso também ajuda. O meu Vortex tá desse jeito, esse aqui é o único artefato vermelho que eu tenho para ele, esse Dom da Esperança. Mas você pode utilizar outro artefato, não tem problema. Ele tá full HP. Eu não tô levando nenhum equipamento aqui de efeito de cura. Ele tá full HP para aguentar mais aquela porrada daqueles minions, certo? Principalmente no final, que são 4 atirando. Então o meu morria muito fácil, tá? E tem mais alguém? Meu barão tá assim. Meu barão ainda não tá bem upado. Não tá nem 6. Ele ainda não tá nem 60, nível 60. Tá? A promoção dele eu ainda não promovi até o 5. As habilidades dele ainda estão assim, meia boca, mas ele faz o papel dele perfeitamente. Também não está despertado, para vocês verem aqui. O artefato que eu estou utilizando esse esplendor sagrado, porque eu achei que comba bem, eu tive sorte de ganhá-lo, e aí eu achei que comba bem com a habilidade dele, né, de dar explosão quando o escudo dele acaba, né. Aí quem mais? Aqui é a minha Lauriel. A Lauriel, eu fiz um vídeo mostrando um pouquinho sobre a Dolores, aí a Lauriel aparece nesse vídeo, eu explico melhor sobre ela, mas aqui basicamente ela tem que estar, para ela funcionar bem, para ela ter aquele talento de regeneração de fúria, ela tem que estar despertada 5, tá? Para funcionar, para realmente funcionar. O restante não é bem diferente, o artefato que você está utilizando, se ela está despertada ou com habilidades no máximo ou não, é indiferente. O importante da Lauriel é tá promovida 5, tá certo? E Lauriel, cadê minha Dolores? Perdi a Dolores. Tá aqui a Dolores. Pronto. A minha Dolores está assim. Ela está mais ou menos upada. Poderia estar melhor. Mas os artefatos eu estou utilizando ela full. Bônus de ataque, né? Despertado dela tá 4. O artefato que eu estou utilizando para Dolores para essa fase é esse chifre do espírito. Eu também explico isso no vídeo que eu fiz dela, exclusivo dela. Muita gente, como no vídeo passado eu tinha falado, né? Mas muita gente acaba utilizando esse cântico de guerra, né? Porque vai dar bônus de ataque. Mas ela, pelo menos nesse momento do jogo, ela tá precisando mais de regeneração de fúria, certo? Do que de ataque. As habilidades da minha já estão full, estão no máximo, tá? Despertado dela no 4, como eu falei. E por fim, cadê minha Narvi? Pronto. E a Narvi aqui só mesmo, ela tá com esse artefato aqui de legado da sorte, né? Que tem uma chance aqui dobrada de voltar, né? O valor das moedas. A minha Narvi,
ela tá com habilidade no máximo, tá? Mas de resto, equipamento é indiferente para ela, tá? E despertada ela não é despertada. Basicamente é isso, pessoal. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham entendido aí. Se vocês têm outra estratégia para essa fase 20, deixa aí nos comentários. Se inscreve se você está conhecendo o canal agora. Eu iniciei agora, basicamente. Estamos bem no início, estamos engatinhando. Mas a gente vai tentar crescer, né, aos pouquinhos. E aí, se tiver gostado do vídeo, deixa o like aí. E se gostou do trabalho, se inscreve aí que vai vir muito mais coisa aí pela frente, tá bom? E é isso. Valeu, pessoal. Abraço.